Eu quero chamar porque, assim, a gente começou com o PL da anistia, todas essas manobras, seu Altineu, pauta Altineu. Depois falamos sobre censura, passamos por este caso nível Scooby-Doo de mistério do Felipe G. Martins, e agora nós vamos para o Twilight Zone Brasil. Por favor, a vinheta. It is an area which we call the Twilight Zone. Produção, tá rolando uma polêmica, eu não sei se vocês dois acompanharam a polêmica do desafio do desodorante no TikTok, tá? Eu preciso falar sobre isso, mas eu vou colocar primeiro um vídeo e depois eu explico para vocês tudo o que está acontecendo. Eu quero agora o vídeo 4, por favor, produção. Eu leio muito sobre esse assunto, falo muito com minhas fontes sobre esse assunto, né? A gente que cobre segurança e polícia há muito tempo, conhece todo mundo que investiga crime cibernético. E uma coisa que para mim é muito clara, eu não tenho filho adolescente, mas tenho um filho de 8 anos que já começa a querer ter um olhar para as redes. Que o primeiro entendimento é que tudo aquilo que a gente viveu no passado, a gente conhece, passou, não existe mais. Filho em casa não é motivo de tranquilidade, filho dentro do quarto, filho que dorme cedo. A tranquilidade, se é que ela existe hoje, é o monitoramento ali, quase você tem que ser um hacker do seu filho. Por quê? Gente, uma menina de 8 anos, eu vi a foto dela com aquela borboletinha desenhada de cortar o coração. Se alguém fala desafio, cheira um desodorante, ela não tem ideia, ela não tem nem composição assim de maturidade, capacidade de analisar que aquilo pode acontecer e fazer algum mal. E hoje a rede social é como se fosse uma festa escura cheia de criminosos, psicopatas, abusadores. Você não deixa seu filho numa festa assim, e na rede social também não pode deixar. Tem que ter uma criação de consciência, porque eu acho, Otávio, aliás, eu tenho certeza que muitos pais ainda não conseguiram chegar a esse entendimento, e por isso que acabam deixando os filhos olharem rede social, mas é muito importante que as pessoas entendam que o perigo é muito maior do que a gente pensa. Então, basicamente, o caso é o seguinte: tem um desafio no TikTok que parece que a pessoa tem que cheirar o desodorante. A gente já teve vários desafios assim. Eu lembro que há um tempo atrás teve inclusive um desafio da baleia azul. E, de novo, mais uma vez, eles utilizam esses crimes que são cometidos nas redes sociais como desculpa para pautar censura, né? Essa é o escopo ali do comentário dos jornalistas da Globo News. Eu, como especialista na área da educação, escrevi um artigo faz umas 2, 3 semanas atrás, porque aconteceu um atentado aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Uma professora foi esfaqueada na sala de aula. E aí, de novo, a gente vai entrar nesta polêmica. Por quê? A internet é um lugar perigoso para crianças. Crianças não devem ser deixadas sozinhas na internet. A gente nunca deve pegar, largar um telefone na mão de uma criança e deixar ela ter privacidade com aquele telefone na mão. Então, ela vai poder, hoje é inevitável, não tem como proibir uma criança de acessar a internet, mas este acesso ele tem que ser com a supervisão dos responsáveis. Infelizmente, a gente vê, inclusive, pais que acabam expondo as filhas com roupas inadequadas, fazendo danças também inadequadas, e isso é um campo fértil para esses doidos, porque sim, no mundo existe doidos, infelizmente. Só que muitas vezes os pais terceirizam a responsabilidade. Aí a gente vem, isso já fica um alerta para todos os pais, quem tem criança na família aí, ficar ligado porque tá rolando esse desafio do desodorante. A menina participou e acabou falecendo, tá? Esse foi o desfecho da história. Agora, isso daí está sendo usado, assim como teve aqueles atentados nas escolas, sendo utilizados para fazer uma censura. Depois vem o Otávio Guedes, até a parte dele era até mais importante nesse vídeo, que ele fala que a internet não pode ser uma terra sem lei, porque se a Globo publicasse um desafio do desodorante, ela seria punida. Então, por isso, a justiça tem que punir o TikTok por ter vídeos assim. Então, eu concordo, mas foi pedido para retirar da plataforma. Quem são as pessoas que estão fazendo esse desafio? São crianças? São adultos? Se é adulto, ele pode ser responsabilizado. Se é uma criança, o pai tem que ser responsabilizado. E a plataforma tem que ser responsabilizada caso ela tenha sido avisada que esse conteúdo estivesse lá e ela não tenha retirado. Eu quero ouvir o comentário do Wagner, porque o Wagner fala muito sobre essas pautas de cultura, né? E tem bastante diálogo aí com
com o pessoal jovem, o que dizer dessa história, desses desafios que volta e meia aparecem na internet? Hoje é o do desodorante, amanhã, sei lá o qual pode ser, e como isso é usado para censurar opinião de pessoas que falam sobre política nas redes sociais, Wagner? É um tema complexo, né? Porque eu sou favorável à liberdade de expressão da forma mais ampla possível, mas quando a gente fala de crianças, realmente você coloca uma camada a mais na discussão que deixa tudo mais delicado, porque, de fato, eu acho problemático, até fiz, não tem muito tempo, um vídeo falando sobre conteúdo do YouTube Kids, alguns canais infantis que produzem um conteúdo estranho, assim, suspeito, para dizer o mínimo. E realmente, você analisa como era o mundo antes, né, das redes sociais, da internet na palma da mão de muitas crianças e adolescentes. A gente tinha acesso a um conteúdo infantil que era produzido por grandes estúdios, grandes empresas. Você tinha realmente uma análise mais criteriosa para saber se aquele conteúdo era adequado ou não, que tipo de conteúdo as crianças iriam acessar, os horários que as crianças iriam acessar esse conteúdo, né? Era só quando estava passando na televisão, basicamente. E hoje em dia, a internet tornou tudo isso um caos, né? Nessa questão das crianças é caótico. E eu entendo que a responsabilidade ela é dos pais, né? Os pais devem ser responsabilizados, mas de fato é mais complexo do que isso, porque a gente sabe que é impossível você monitorar uma criança 24 horas por dia, você saber absolutamente de tudo que ela está fazendo. Se você retira o smartphone, se você retira o acesso dessa criança à internet, em algum momento ela provavelmente vai interagir com algum amigo que não tem um acesso tão restrito assim e vai acabar vendo alguma coisa ou outra. Então, é difícil. Quando a gente fala de criança, quando a gente fala de conteúdo infantil, de produção de conteúdo infantil, cabe muita discussão sobre como controlar esse conteúdo. O que as plataformas precisam fazer para controlar esse conteúdo. É claro que é um trabalho em conjunto, porque, por exemplo, se existe o YouTube Kids, que é uma plataforma, é a versão do YouTube que foi feita para os pais, teoricamente, ficarem mais tranquilos com o conteúdo que os seus filhos estão assumindo, estão consumindo, o pai ele já vai tirar o filho, né, do conteúdo problemático do YouTube normal e vai direcionar para esse produto direcionado para as crianças. Só que aí lá dentro, talvez nem tudo seja tão limpo assim, né, de mensagens estranhas que a criança pode acabar consumindo. Então, são muitos problemas. Agora, é óbvio que você pegar esse tipo de problema complexo, envolvendo crianças, e expandir para justificar um controle geral das redes sociais, com, a gente sabe, né, a intenção final de restringir a discussão política, os comentários políticos de direita, né, essa coisa de discurso de ódio e todos os ismos que a esquerda adora atribuir para as pessoas de direita, você só está usando um problema que é real, uma discussão que é pertinente, como desculpa para restringir o debate público. E a gente sabe, chovendo molhado falar que a esquerda, quando ela disputa em igualdade, ela perde. Num debate franco, a esquerda, via de regra, toma uma surra, porque a direita está defendendo as pautas com base na realidade, sabe? Tem argumentos sólidos do seu lado, enquanto a esquerda é na base do sentimento, e existe um limite de até onde eles conseguem sustentar as suas narrativas só com apelo emocional. Então, eles tanto estão tomando uma surra no debate público que eles estão fazendo perseguição política, tentando retirar da competição os candidatos mais populares, eles o tempo inteiro tentam restringir o debate nas redes sociais através da regulamentação da internet, e nas eleições eles continuam tomando levando a pior, uma vez depois da outra. Então, esse é um problema bastante complexo, poderia ficar um programa inteiro debatendo, porque também dá para perceber que existe uma estratégia,
aqui, talvez me permitindo colocar um pouco chapéu de alumínio, a esquerda, ela adora importar problemas americanos para o Brasil, porque isso já é utilizado nos Estados Unidos para justificar algum tipo de perseguição, de censura, de controle estatal. Então, não era comum no Brasil a gente ter alguns problemas. Inclusive, a guerra racial, sabe, essa tensão racial entre brancos e negros, ela piorou radicalmente nos últimos anos por causa do suposto combate ao racismo que a esquerda importou exatamente nos moldes americanos para cá. O Brasil não é um país segregado racialmente da mesma forma que os Estados Unidos é. Então, eles utilizaram essas tensões raciais para fazer política, e aqui eles estão fazendo a mesma coisa. Então, esses problemas das escolas, o bullying, esses episódios de atiradores e de violência não eram comuns aqui no Brasil, e eu sinto que para a esquerda, por mais eles se aproveitam da situação. Por mais diabólico que seja você imaginar que os caras querem importar esses tipos de problemas terríveis dos Estados Unidos para cá para utilizar isso como narrativa para ir atrás da direita, é o que eu vejo acontecendo. Sim. Essa coisa da série da Netflix criando os incels. Nossa, o problema terrível dos incels. Gente, no Brasil a gente tem o PCC, o Comando Vermelho, crime organizado, matando aos milhões, e o problema da segurança pública do Brasil são os incels. Sabe, meia dúzia de esquisito na internet que eventualmente fazem merda. Então você vê que não é por um acaso que eles colocam uma lupa em cima dessas questões, um foco bizarro em cima desses problemas, enquanto o PCC, o Comando Vermelho, transformam o Brasil numa zona de guerra, e a gente praticamente não vê esse tipo de coisa sendo noticiado, que já é corriqueiro, já é cotidiano. Como diria o filósofo Chapolin Colorado, os movimentos são friamente calculados.